Ouça agora o podcast Entre Muitas Versões. Um podcast criado para quem acredita que não existe só um jeito de viver, empreender ou se comunicar. Eu sou Kelly Metzger e te convido a descobrir o que existe entre muitas versões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma gravação do podcast Entre Muitas Versões. Hoje, um reencontro de 30 anos. Tenho aqui uma convidada muito especial que fez parte da minha jornada, Cláudia Veloso, graduada em Educação Física pela UFMG em 2002, com formação em Terapia Corporal Haitiana, falei certo? Pós-graduada em Análise Bioenergética e Gestão de Pessoas, atua há mais de uma década no campo de desenvolvimento humano. Cláudia é criadora da Corpoterapia, desenvolveu um conjunto de práticas que integram corpo e mente por meio do movimento terapêutico, uma abordagem que une a terapia corporal ao estímulo da fáscia. Sua proposta é a saúde integral, utilizando práticas corporais como caminho de autoconhecimento e autorregulação do corpo físico, emocional, mental e energético. Cláudia, para mim, Claudinha, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Queria que você se apresentasse, por favor. Ai, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui, Kelly. Como você disse, né, nós nos conhecemos há 30 anos e eu tenho que começar esse podcast aqui falando que você teve uma influência muito grande na minha jornada, né, nos inícios, porque você foi a facilitadora, a coordenadora do grupo de aeróbica. Naquela época eu tinha 16, 17 anos. E naquela época foi o primeiro contato que eu tive com a academia, né, com o mundo fitness. E a gente treinava, né, a gente fazia as apresentações, e aquilo ali foi muito marcante para mim, foi maravilhoso. E aí depois, né, decidi fazer educação física, foi uma escolha muito feliz, né, eu sou muito orgulhosa de ser profissional de educação física. Mas, ao longo, né, dos anos, depois que eu formei, eu já estava trabalhando, dando aula o dia inteiro, que é muito comum, né? Eu fui percebendo que eu sentia que precisava algo mais, assim, eu precisava fazer algo mais, né? Quando a gente fala educação física, a gente pensa assim, será que a educação física ela só educa o físico? Porque o próprio nome já diz, né? Será que é só o físico que educa? Né? Então, a própria expressão, eu acho que ela é um pouco limitada. Mas naquela época eu ainda não tinha consciência disso. Então, eu fiz 1000 cursos, eu fui atrás, rodei assim, várias vertentes, né? Inclusive eu fui para o coaching, né? Numa época que eu trabalhei com coaching de emagrecimento, eu tinha feito a pós em gestão de pessoas, eu fui, né, para o mundo ali organizacional. Só que quando eu fui para o coaching, eu saí do corpo e fui para a mente, porque o corpo são processos mentais, né? Então eu fiquei ali uns bons anos trabalhando, nunca larguei as aulas, até hoje, né? Eu dou aula de personal, mas na época do coaching eu estava fragmentada ainda também, porque eu saí do corpo e fui para a mente. E fiquei uns bons anos trabalhando, foi legal? Foi, mas eu ainda continuava com aquela sensação de incompletude. E os anos foram se passando, a gente vai conhecendo novas abordagens, até que em 2017 eu conheci o trabalho do William Reich, né, que é o trabalho, o Reich ele foi discípulo de Freud, e ele era médico, psicanalista. Naquela época, né, há 100 anos, ele percebeu que o corpo manifestava, né, o nosso corpo manifesta tudo que acontece com a gente, as nossas emoções, tudo que acontece na nossa vida, o corpo ele está o tempo todo manifestando. Então, o Reich falava disso, né? As nossas neuroses, elas estão no nosso corpo. Foi aí que o Reich desenvolveu a própria abordagem. Tem toda uma linha de abordagem, né, de análise do caráter. Depois ele foi para a vegetoterapia. A vegetoterapia, que é para estimular o sistema vegetativo, que hoje a gente chama de sistema nervoso autônomo. Ele foi percebendo que determinados exercícios que estimulam o sistema nervoso autônomo em determinadas regiões do corpo, esses exercícios eles liberam emoções. Então, o trabalho dele, né, é um trabalho muito complexo, muito denso, mas
quando eu tive contato com a teoria do Reich, eu falei assim, nossa, é isso, sabe? Porque ele conseguiu me responder aquilo que eu estava buscando desde aquela época que eu era recém-formada, que é como que eu posso trabalhar com pessoas que eu estou ali fazendo uma atividade física com ela, um trabalho físico, um movimento, como que eu posso otimizar isso de forma que eu possa contribuir para uma saúde que é uma saúde além do físico, uma saúde que extrapola o físico, né? Ela vai para as instâncias emocionais, mentais, energéticas. Então, o Reich, ele foi assim, um divisor de águas, né? Eu fiz a formação na terapia reichiana e logo depois dessa época, eu tive contato também com o trabalho com a fáscia, né? Que você até falou. Nós, profissionais de educação física, fisioterapeutas, né, profissionais de saúde, a gente ouve muito falar da fáscia, mas eu não sabia a dimensão que era esse órgão, esse sistema, que a fáscia hoje é considerado um sistema. Então, a fáscia é nosso tecido conjuntivo, né, que está ali, é o nosso órgão sensorial, que faz a conexão entre tudo no nosso corpo. Ela é o sistema conectivo, né, conecta tudo a tudo, inclusive a parte somática, né, com a parte psíquica. Ou seja, quem faz essa ponte é a fáscia. Então, na época do Reich, não se conhecia ainda, né, não se sabia, porque isso é recente, esse conhecimento. Então, o Reich chamou de couraça muscular. O que é a couraça muscular? São os bloqueios e as tensões que impedem o livre fluxo da energia e que esses bloqueios são emoções reprimidas, emoções que estão ali presas por questões da nossa vida inteira. Então, na verdade, o Reich chamava de couraça muscular, mas na verdade é uma couraça neuromiofacial. A fáscia é a maior responsável por esse encouraçamento. Então, quando eu entendi isso, quando eu me aprofundei na fáscia, e eu tinha acabado de me formar na terapia reichiana, parece que o mundo se abriu. E aí foi aí, nesse momento, que eu encontrou as respostas. Isso. Foi nesse momento que eu falei assim, não, então eu vou juntar esses dois conhecimentos, né? O trabalho da terapia corporal com o trabalho da fáscia, porque a fáscia, quando ela está saudável no nosso corpo, os processos terapêuticos acontecem de uma forma muito mais eficiente. Então, se uma pessoa está com a fáscia ressecada, rígida, embolada, fazer um processo terapêutico é mais difícil, ela tem mais resistência. Então, a fáscia, ela é aquela cereja do bolo, sabe? Para você trabalhar um corpo, trabalhar com o sistema nervoso autônomo, né? Diminuir a ansiedade, acalmar o sistema nervoso, né? Através dos movimentos com a face, através da respiração. E também, aí o trabalho da terapia corporal engloba uma série de exercícios também. Atualmente, dentro dessa área, né, da terapia corporal, eu atuo tanto de forma individualizada, como também de uma forma coletiva, né, dando aulas do movimento terapêutico, que são movimentos que beneficiam qualquer pessoa. Né? São movimentos que vão ajudar nessa autorregulação do corpo. Quando você falou desse caminho, né, da fáscia, dessa descoberta do processo terapêutico, vindo do lado de quem está estudando para poder atender a esse cliente, a essa pessoa. Agora, e no caminho contrário, o caminho inverso? Eu, enquanto alguém que estou tentando identificar o que meu corpo está querendo me comunicar, como que essa pessoa chega até você? Como que eu, Kelly, estou no estado no meu dia a dia? Quais são os principais sinais que eu, após ouvir, assistir esse podcast, falo assim, poxa, talvez seja esse um processo que vai me ajudar. Quais são os principais sinais, Claudinha? Presença, né? A pessoa, primeiro vontade, né, da pessoa querer se conhecer mais e saber, assim, e assumir que nós somos um todo. Assumir que o corpo físico está diretamente conectado com, né, o corpo emocional, mental e energético. Muitas pessoas sabem disso, mas não sentem, não percebem isso no corpo. Então, por exemplo, se a pessoa ela concorda, ok, concordei que isso existe, mas eu ainda não consigo perceber isso. Então, primeira coisa, a pessoa ela precisa estar mais presente, ela precisa
dar mais tempo para escutar o corpo dela, né? Dar um espaço, né? Um momento de autoacolhimento no sentido de aconteceu alguma coisa diferente comigo, meu corpo reagiu de uma forma diferente, o que será que isso significa? Né? É se abrir para respostas, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma dor de cabeça e essa dor de cabeça é de fundo emocional. Só que ela foge. Normalmente as pessoas fogem, né, do sofrimento. Então, fogem como? Prende a respiração, é um mecanismo natural, né? A gente prende a respiração para poder fugir das emoções. E aí a pessoa ela já não quer entrar em contato com aquele sofrimento ali. Aí vem a dor de cabeça, ela vai lá e toma um remédio. Passou, resolveu. Mas o corpo está sentindo, o corpo está dando sinais. Então, talvez, né, o que eu poderia dizer é trazer essa abertura se permitir a deixar o corpo falar. Né? Eu falo que nós precisamos ser parceiros do corpo, nós precisamos fazer um trabalho, mas um trabalho que vá colaborar com o corpo, né? Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo atividade física em excesso, por exemplo, as pessoas já estão cansadas, né? As pessoas já estão ansiosas e praticam atividade física com muita intensidade. Isso tudo aumenta o estado de alerta do corpo, do sistema nervoso. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, quanto mais eu vou acelerando, menos eu tenho contato com o corpo. Então, é parar, ter pausas, é ouvir o corpo, né? Existem várias formas, né? No trabalho da terapia corporal, existem várias manobras que fazemos para tentar entrar em contato com aquelas emoções ali. Né? Existe todo um protocolo dentro da terapia haitiana para a gente entrar em contato com as emoções. Mas, como você perguntou, uma pessoa que está aqui ouvindo a gente agora, né, eu acho que a primeira coisa é desacelerar, porque essa pressa, esse excesso, essa correria, né? E também se abrir para as emoções, entre aspas, negativas. Por quê? As emoções como tristeza, medo e raiva são emoções primárias. São emoções que fazem parte do nosso instinto, né, humano ali. Eles são naturais. Só que a maioria das pessoas prefere não senti-las, né? Prefere um distanciamento, porque tem até pavor, né, de sentir uma coisa estranha, né, um sentimento desagradável. E não, às vezes a raiva é uma emoção que pode trazer uma potência, porque se eu passo raiva, isso aí já entra dentro do trabalho, né? Existem exercícios de liberação de raiva, né, para poder regular esse corpo, que é tudo uma questão de carga e descarga. Então eu vou descarregar essa raiva, mas ao mesmo tempo, quando eu sinto raiva, e eu posso usar aquilo a meu favor, eu posso usar essa energia para poder fazer algo que eu estou com muita vontade de fazer e exige aquela energia de ir atrás, de correr atrás de alguma coisa. Então eu posso usar isso a meu favor, né? Então a gente não precisa ter medo dessas emoções. Você falou uma coisa importante que eu já quero deixar aqui para quem está nos ouvindo. Não é que é fácil. Ah, tá, então eu vou decidir amanhã tá tudo fácil. Não, a gente não falou de ser fácil, mas a decisão é o ponto de partida e não tem outro. O Christian Barbosa, no livro Tríade do Tempo, quem não leu, eu recomendo, é um ótimo livro, e ele é um especialista em produtividade e gestão do tempo. Ele fala da tríade da transformação que começa na decisão. Então, enquanto eu não conseguir olhar para essa vida que eu estou levando, que você falou, a dor de cabeça chegou, vou lá, remedinho. Enquanto eu não tomar uma decisão de romper com isso, eu não vou conseguir abrir caminho para um novo momento, uma nova vida. E o autoconhecimento é isso, é o que você falou, é se permitir viver o desconforto, porque é ele que vai nos levar para outros lugares, exatamente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa manifestação das emoções no corpo. Quais são as principais queixas? Hoje, no seu trabalho da corpoterapia, quais são as principais queixas? Agora a gente está falando de quem já tem ali uma noção, uma percepção, já tomou essa decisão. Quais são as principais queixas que chegam para você? Ansiedade,
como ela se manifesta? A ansiedade é uma emoção agitada, né? A pessoa que está agitada, ela bate o pé, a respiração fica curta e acelerada. Então, pela característica dessa emoção, a gente vê que essa emoção ela está querendo sair. Mas a pessoa chega para você e como que ela relata essa percepção da ansiedade? Não dorme, no trabalho, no dia a dia? Isso, no dia a dia. Tem muita gente tomando medicamento, né, para ansiedade. Então, a gente pode até fazer um exercício, né, para poder liberar a ansiedade. Eu tinha até pensado, porque como nós estamos aqui no momento que às vezes gera essa ansiedade de falar, um nervosismo, né, algumas práticas rápidas que ajudam a liberar essa energia do corpo. Vamos fazer? Vamos. Então, pessoal, agora nós vamos começar aqui uma sequência de exercícios para diminuir a ansiedade, diminuir o nervosismo, principalmente no momento como esse, né, um podcast, que às vezes a gente fica nervoso e tal, com aquela ansiedade. E a ansiedade é uma emoção agitada, é uma emoção que o corpo fica agitado. A gente precisa trabalhar o movimento para essa energia sair, tá bom? Outra coisa, a ansiedade, ela é uma energia antigravitacional, ela fica lá em cima, na cabeça. Então, a gente quer descer com a energia. Então, vamos começar chacoalhando. Vamos chacoalhar o corpo, principalmente as mãos. Chacoalha. Respira fundo e libera um suspiro. Ok. Agora batendo forte com o pé no chão. Vamos sentir bem o pé, a gente trazer essa energia lá para baixo. E as mãos também, fazendo força. Fecha e abre as mãos. Força. Isso, ok. Agora, nós vamos dar soquinho no umbigo, que também é um exercício que ajuda a aterrar, ajuda a descer com a energia. E vamos combinar com um ar longo. Vamos abrir a boca. Então, inspira. Isso. Descansa um pouquinho. E agora, o soquinho vai ser aqui em cima, nessa região aqui do timo. E ao mesmo tempo que eu estiver fazendo esse soquinho, vocês vão fechar as mãos, vão fazer um U soprando e gritando ao mesmo tempo, para liberar bastante energia pela voz. Então, inspira. Ok. E solta os braços para um lado e para o outro. Já deu para dar uma aliviada, muito bom. Vamos lá, vamos dar continuidade. Claudinha, adorei a prática. Nada melhor do que a gente entender vivendo, né? Experienciando, né? Experimentando. Exatamente. Principalmente, a gente está falando de uma prática corporal. E essa preparação, ela é muito importante, porque hoje em dia, no marketing digital, eu vejo isso, né? Esse temor da câmera, do microfone, de falar. E se a gente tiver esse tempo de acolhimento, da preparação, tipo essa prática, a gente chega muito melhor, porque a gente acalma esse corpo. Então, acho que a gente está entrando num ciclo de velocidade que nós estamos esquecendo da importância da preparação. Então, acho que aqui a gente conseguiu já convidar as pessoas para fazer junto com a gente, né, essa pausa para poder sentir. E aí eu queria aproveitar e te perguntar sobre a sua metodologia. Como que funciona esse processo terapêutico, corpoterapia? Conta para a gente um pouquinho. Corpoterapia é um nome que eu criei para dar, na verdade, assim, de tudo que diz respeito ao trabalho terapêutico com o corpo. Então, a terapia corporal é corpoterapia, o movimento terapêutico é corpoterapia, é como se fosse um estilo de vida, é como se fosse corpoterapia, é eu viver no meu corpo e estar o tempo todo atenta às percepções, né, assim, aberta às percepções do corpo, às expressões, porque dentro do trabalho, autopercepção, ela é fundamental. Eu só consigo trabalhar aquilo que eu percebo. Então, eu preciso trabalhar a percepção, depois a expressão, a autoexpressão. A expressão, se a gente não expressa aquilo que a gente sente, vai ficar preso no corpo. Então, a partir do momento que eu percebo a emoção, eu vou tentar encontrar uma forma de expressá-la, né? E isso tudo me leva ao que é uma autorregulação, autodomínio, e aos poucos, com essa vivência, eu vou regulando o meu corpo, né? Isso é uma construção.
né? A gente vai construindo, a gente vai entendendo como a gente funciona. Por isso que eu falo que é um trabalho de autoconhecimento. Você vai percebendo quais são os seus mecanismos de defesa, o que o seu corpo faz quando, por exemplo, você está com raiva, né? Então, você começa a se conhecer e aí o trabalho, qual que é a proposta? É você encontrar recursos para você equilibrar essa energia dentro de você. Então, corpo-terapia é tudo isso, né? Eu criei um curso de movimentos terapêuticos, né? Tem um curso online e eu também dou essas aulas, são aulas coletivas, são aulas que fazem o trabalho, né? São técnicas da fáscia, de estímulo da fáscia, com técnicas de terapia corporal. Então, não é um trabalho individualizado, mas é um trabalho de regulação de uma maneira geral, né? A gente trabalha os movimentos, dentro do trabalho com a fáscia. Existem várias formas de estimular a fáscia, né? Através da expansão, através da mobilidade, força elástica, força excêntrica, vibração, micromovimentos. Existem várias técnicas de estímulo da fáscia e dentro da terapia corporal existem também os movimentos, por exemplo, esse que eu fiz da ansiedade. É um movimento que qualquer pessoa pode fazer, sentiu que está ansioso, vai lá e faz, né? Vai fazendo, a gente fez bem rapidinho, mas sentiu que está lá ansioso, vai lá e faz um pouquinho daqueles movimentos, isso é um movimento terapêutico, né? Então, eu fiz esse curso, eu construí um curso, que são 20 aulas, que vai trabalhar toda essa calibragem do corpo, até essas técnicas da fáscia, até chegar na liberação emocional. E eu faço o trabalho individual. O trabalho individual da terapia corporal, aí já é um trabalho bem profundo, onde nós vamos identificar os traços de caráter daquela pessoa, e esses traços de caráter, eles estão relacionados com as couraças. Então, a gente começa a perceber quais são as couraças, né? E aí, à medida que vamos descobrindo quais são essas couraças, nós vamos flexibilizando e, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho que eu falei, né? Da autopercepção, autoexpressão, até eu conseguir chegar nesse autodomínio. Muito bacana. Cláudia, nós estamos chegando ao final. Queria de novo te agradecer. Foi muito importante esse reencontro para começar o ano, as gravações entre muitas versões, e falar sobre essa bandeira que eu tenho levantado do autoconhecimento, da gente realmente se acolher e se permitir se ouvir, e ouvir esse corpo que se expressa o tempo todo, né? Como você falou, desacelerar, a gente preocupado tanto em performar o tempo todo. Eu falo que quando eu dava aula, às vezes chegava a aluna para mim e falava assim, Kelly, eu estou gripada, eu estou com febre, tem algum problema eu fazer ginástica hoje? Eu falo, lógico que tem. Né? Seu corpo está te pedindo. Seu corpo está dizendo, para, eu preciso agora descansar. Então, agora não é o momento, agora é o momento de dar o acolhimento. Então, eu acho super importante trazer uma profissional da área de saúde para poder falar isso. E aí eu queria que você deixasse o recado final para o pessoal que está ouvindo, como que entra em contato com você e principalmente o convite para que eles se permitam a viver essa experiência, se descobrir de outras formas. Primeiro, então, eu quero agradecer o convite. Nossa, foi muito legal. Eu gostaria de falar muito, sim, sobre a questão da educação física, sabe? Eu sonho que um dia a educação física vá utilizar os potenciais que ela tem, né? A educação física é uma profissão linda, é uma profissão que tem muito potencial para ajudar as pessoas de uma forma mais profunda. Então, o corpo, né, o movimento, ele pode ter um propósito muito maior que só da performance, só da estética. Então, talvez esse também seja um recado, né, que é um mundo maravilhoso, assim, quando a gente mergulha nessas possibilidades que o movimento pode nos dar, né, essa regulação emocional, esse equilíbrio. Então, eu convido, né, a todos que queiram conhecer meu trabalho, né, o meu Instagram, Claudia.Veloso1, acho que é Cláudia Veloso, Corpo Terapia, né? Eu tenho também um canal no YouTube com várias aulas lá. Ah, interessante. No YouTube tem várias aulas gravadas. Então, eu convido a todos, né, para poder conhecer meu trabalho. E eu gostaria de finalizar com uma prática simples, muito simples, mas uma prática para a gente conectar algo que está na mente com o corpo, né? Uma prática que vai ajudar a corporificar algo que queremos realizar. Então, por exemplo, se você tem um objetivo na sua vida, você precisa trazer para o corpo, você precisa corporificar para que esse objetivo se manifeste. Porque o corpo ele tem que já sentir esse objetivo, né?
Então, eu proponho aqui para a gente finalizar uma prática para a gente trabalhar no corpo aquilo que a gente quer para 2026. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada, Adorei. Cláudia. Então, eu espero vocês participando com a gente nessa prática, entrando em 2026, vivendo aí uma nova versão. Então, pessoal, para finalizar esse momento aqui que tivemos, eu vou propor para vocês um alinhamento, uma calibragem, para a gente calibrar o nosso corpo e, ao mesmo tempo, vamos tentar imaginar algo que nós queiramos realizar na vida. Então, nós vamos trazer para o corpo essa manifestação desse desejo. Então, começando essa calibragem, esse ajuste, vocês vão começar pelos pés, né, para os pés ficarem bem abertos no chão, bem aterrados, joelhos relaxados, deixa os joelhos relaxados, respiração profunda. A respiração profunda ela é essencial para a gente acalmar nosso sistema nervoso, tá? Vamos colocar as mãos aqui, né, essa posição da Mulher Maravilha. Essa posição é a posição de poder. Então, vou mostrar para o meu corpo que eu estou confiante, né, daquilo que eu quero, confiante que eu vou conseguir manifestar aquilo. E agora, olhem para um ponto fixo, qualquer aí na frente de vocês vão olhar para um ponto fixo, e este ponto fixo é o desejo, aquilo que vocês querem realizar. Então, inspira profundo, relaxa os ombros, mas mantenha essa postura aqui de confiança. E aos poucos vocês vão abrir os braços, abrir o sorriso, vamos fazer uma expansão, vamos mostrar que estamos abertas aqui, abertos. Deixa o polegar me puxar para trás, eu posso até arquear um pouco o corpo, olhar na diagonal lá em cima, sorria, olha para o ponto fixo e imagina isso que vocês querem realizar já se tornando realidade. Já vamos corporificar. E por fim, lá em cima, a posição da vitória, né? Que com as mãos fechadas, quando a gente, né, quer comemorar alguma coisa, então é a posição, o movimento da vitória, e podemos até pular, né? Pular e já sentir esse desejo realizado no corpo. Então nós estamos trazendo para o corpo aquilo que vamos realizar, né? Precisamos corporificar também. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Entre Muitas Versões. Espero que o tema de hoje tenha te inspirado a viver o seu melhor em cada uma de suas versões. Te espero no próximo episódio.